Diariamente, nós somos bombardeados por milhares de ideias, opiniões, notícias, propagandas e milhares de outras informações de todos os tipos, que vão para o nosso subconsciente, sem qualquer tipo de filtragem ou seleção. Com o passar do tempo, essas informações vão se transformando em conceitos e paradigmas que vão ficando cada vez mais enraizados na nossa mente e cada vez mais difíceis de serem rompidos. Isso porque as pessoas não têm o hábito de questionarem o que ouvem, principalmente se essas informações vierem dos especialistas, entre aspas, que são os jornalistas, políticos, nossos professores, sabe? Pessoas que geralmente são vistas como pessoas que têm mais conhecimento do que a gente, ou mais experiência de vida. Até mesmo nossos pais podem se encaixar nesse grupo. Essas pessoas impõem verdades e certezas na nossa mente quando somos crianças. E isso nos priva de questionar durante toda a nossa vida. Mas essas pessoas não fazem isso por mal. Na verdade, os chamados especialistas nem sabem que estão fazendo isso, porque isso também foi feito com eles. Então, as pessoas na nossa sociedade nunca questionam, geração após geração. Eu diria que hoje em dia isso está mudando. Não só pela questão da transição planetária, mas também pela facilidade de acesso à informação que a gente tem. Mas, enfim, as pessoas estão cada vez mais questionadoras. Mas se a gente for ver em escala global, pegar todas as pessoas no planeta, essas pessoas mais questionadoras ainda são a minoria. Mas esse questionamento seria sobre o quê? Sobre tudo. Tudo o que existe. Religião, política, ciência, espiritualidade, vida e morte. E a gente tem que questionar até mesmo o próprio questionamento. Quando as pessoas dizem, isso aqui é certo e isso é errado, e acabou, não tem discussão. Essa aqui é a verdade. Ou quando dizem que esse político é bom, ou aquele que é, ou que a religião X é a única religião correta e todas as outras estão erradas. Quando as pessoas afirmam essas coisas, elas estão se cercando de todo o resto do mundo e vivendo dentro da sua própria bolha. É preciso questionar sempre. Falar, será que isso é assim mesmo? Tudo bem que todo mundo fala isso, mas e se todo mundo estiver errado? Será que a minha religião é a única que está certa? Será que aquele político que eu odeio é mesmo o diabo encarnado? Ou será que aquele político que eu venero tanto é realmente o Salvador? Será? 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 Será que isso é certo e aquilo é errado? A dúvida é o que faz com que a gente cresça, em todos os níveis, social, moral e espiritual. A dúvida é o princípio da sabedoria. E as certezas, as verdades absolutas, travam esse desenvolvimento. Elas bloqueiam o progresso. Questionar tudo é a maior prova de que nós estamos vivos. Todo mundo conhece a frase "penso, logo existo", do Descartes. Agora, o que nem todo mundo sabe é que esse é apenas um trecho da fala dele. A fala completa é: a única certeza é que duvido. Se duvido, eu penso. E se eu penso, logo existo.
A gente não deve nunca aceitar as informações que chegam prontas pra gente. Tudo tem que ser filtrado. Tudo tem que ser analisado e questionado, para que formemos as nossas próprias opiniões, e não para que os outros formem as opiniões por nós, e simplesmente insiram dentro da nossa cabeça, que geralmente é o que acontece. O questionamento é uma das coisas mais importantes para a evolução do espírito. Agora, se isso é tão importante assim, por que tão poucas pessoas questionam? O que faz com que a gente não questione? O que faz com que fiquemos inertes e aceitemos tudo como verdade, sem entender porquê e sem respeitar as opiniões divergentes? A formação. O sistema educacional. O nosso sistema educacional, e isso é global, viu? Não é só coisa do Brasil não, gente, porque o pessoal daqui tem o costume de reclamar, falar que tudo aqui é ruim, como se nos outros lugares fosse um paraíso, quando na verdade todos os países têm seus prós e contras. Tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas no que diz respeito ao sistema educacional, em qualquer lugar do mundo é ruim. Ruim no sentido de não formar pessoas questionadoras, e sim meros repetidores de ideias, meros robôs, papagaios. Repitam, vamos lá. Actínio, AC3, metal. Actínio, AC3, metal. Repitam. Quando eu repito alguma coisa que me dizem que devo repetir, eu simplesmente me transformo num repetidor. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Se compreendo ou não compreendo, não interessa. Porque o que importa é que eu diga da mesma maneira o que foi dito. Ácido desoxirribonucleico. Se a gente pegar aí na nossa história, aquelas figuras que sempre fizeram algo de bom para a humanidade, são pessoas que, de uma maneira ou outra, ignoravam o sistema educacional. Matavam aula, faltavam, dormiam nas aulas, ou que simplesmente abandonaram a escola em algum ponto e decidiram virar autodidatas. Existem exceções à regra, pessoas que iam bem na escola, faziam tudo certinho e contribuíram para a humanidade, mas estou falando aqui da regra. E também muitas outras pessoas que viveram e ainda vivem no anonimato. Embora não sejam conhecidas, também têm um conhecimento enorme. Uma coisa que falam bastante na escola e em universidades é sobre pensamento crítico. Desenvolver o pensamento crítico nos alunos, estimular o pensamento crítico. E ninguém desenvolve o tal do pensamento crítico. O sistema educacional e acadêmico forma meros repetidores de ideias que nunca questionam. Nunca questionam seus professores e também nunca tentam ver as coisas sob o ponto de vista do outro. Mas são essas mesmas pessoas que escrevem artigos científicos com muitas páginas falando sobre a importância de desenvolver o pensamento crítico. You know, I actually feel in the U.S. citizen that less than 10% of our population ever thinks. Ever. Ever. 365 days a year, I think 90% of the U.S. population does nothing called thinking. In fact, in English, they have to add the word critical thinking because we've gone so far from thinking, we have to hold it up by critical thinking. When is thinking not critical? Muita gente diz aí que a filosofia é a chave. A filosofia é a única coisa que pode nos livrar de uma vida de certezas e verdades absolutas.
Mas a filosofia hoje, ela mais aliena do que liberta. Como disse uma vez o Stephen Hawking, a filosofia está morta. Ao mesmo tempo que a filosofia ressalta a importância de se questionar, ela dá respostas já prontas, o que priva as pessoas de questionarem. É claro que eu estou falando aqui da filosofia, gente, enquanto disciplina do currículo escolar, tá? Ou da filosofia acadêmica. Tá? Eu não estou falando da filosofia em si, da filosofia como um todo, dos grandes pensadores da história, não. Tá? Não vão entender errado. Mas o sistema educacional só forma as pessoas para o mercado de trabalho. Ele obriga os alunos a cumprirem metas e tirarem boas notas. Só isso. E no meio acadêmico é pior ainda. O que já é ruim na escola fica muito pior na universidade. O meio acadêmico só forma gente idiota. Ninguém questiona lá dentro. Ninguém estuda por conta própria. Apenas repete as ideias dos professores, que em algum momento do passado também não ousaram questionar seus professores. E assim vão repassando isso, geração após geração. É claro que isso não se aplica a todo mundo, tá, gente? Não se ofenda se você que está assistindo aí fez ou está fazendo alguma graduação. Eu mesmo fiz faculdade, sou formado. E o fato de você buscar aqui esse tipo de conteúdo, não só esse vídeo aqui desse canal, mas qualquer tipo de conteúdo semelhante, isso já mostra que você não se inclui nessa maioria. Você está buscando a expansão da consciência. Mas a grande maioria ainda apenas repete ideias. Algumas pessoas tiram notas ótimas, porque estuda, decora informações e solta na prova, e depois esquece. Mas as pessoas não conseguem transformar isso em conhecimento, e muito menos em sabedoria. São apenas repetidores de ideias. Outra coisa que também é importante, e que está totalmente ligada com o questionamento, é compreender e respeitar diferentes pontos de vista. Quando uma pessoa não questiona, ela acha que somente aquilo em que ela acredita é a verdade. E qualquer pessoa com pensamento diferente está errada. E muitas vezes isso acaba mal, com brigas, intolerância, preconceito, tudo porque a pessoa se recusa a dedicar 10 segundos da sua vida e se perguntar: será que isso no que eu acredito tá mesmo certo? Se sim, certo para quem? O que é certo? O que é errado? Será que eu só penso assim porque alguém me impôs isso? Meu professor, meus pais, a mídia? Quando você faz isso, questiona, você entende que cada pessoa tem seu próprio modo de pensar e que as outras pessoas não precisam estar erradas para que você esteja certo. Existe uma frase do Raul Seixas que diz: não existe certo nem errado. Todo mundo tem razão. O ponto de vista é que é o ponto da questão. O questionamento, ele permite essa compreensão. Acontece que o ego das pessoas sempre fala mais alto e todo mundo só quer estar certo o tempo todo. Até mesmo em debates, que na teoria deveria ser apenas uma discussão, uma troca de ideias, amigável, mas na prática é quase uma guerra. Tem um ditado que diz: da discussão nasce a luz.
E isso seria verdade se as discussões não tivessem se transformado em disputas. No meio acadêmico, por exemplo, o debate é bastante incentivado, mas não de modo a ser uma simples troca de ideias, e sim como competição. Tanto é que em várias instituições existe torneio de debates. Transformaram o negócio em uma disputa. Na internet também é muito comum a gente ver nas redes sociais gente discutindo política, entre outras coisas, e quer a todo custo vencer o outro na argumentação. Sabe, então ninguém mais quer ouvir o que o outro tem a dizer. A pessoa só quer justificar as suas próprias ideias. Porque não se questiona sobre nada. Então é inadmissível que outro questione. Entende? Meio acadêmico é um lugar que só tem gente arrogante, com ego gigante, querendo mostrar o quanto é mais inteligente que os outros. O quanto seu conhecimento é elevado a um nível divino, e todos os outros são meros mortais, que não chegam aos seus pés. Então é necessária a ruptura com a ideia de verdade absoluta. E essa ruptura é feita através do questionamento. Sempre que ouvirem alguém dizendo algo, o que quer que seja, quem quer que seja, questione, pesquise. Você pode manter a sua opinião. Pelo menos se deu ao trabalho de questionar. Ou você pode mudar a sua opinião através do questionamento. O que está errado é a pessoa passar a vida inteira com os mesmos pensamentos, as mesmas ideias e conceitos, as mesmas verdades. O ideal é ser igual o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Então cada um de nós precisa ter um filtro mental. O que mais tem na internet são blogs, páginas e canais do YouTube que pregam a tal da verdade absoluta e não dão o benefício da dúvida por seus inscritos, por seus seguidores. A pessoa diz que o que ela está falando ali é verdade e acabou. Poucos são os que dizem estar apontando só mais um ponto de vista. Aqui nesse canal, por exemplo, eu exponho a verdade e não imponho. Até porque essa é a minha verdade. Ninguém é obrigado a aderir o que é dito aqui. E eu não peço nunca para que ninguém acredite no que é apresentado aqui sem investigar mais por conta própria. Na verdade, eu até incentivo isso. Para que as pessoas vejam diferentes pontos de vista. Peguem o que acha que serve aqui, o que acha que serve ali, e mescle tudo isso, e então crie a sua própria verdade. A gente tem que duvidar de tudo, até mesmo da dúvida. Quando você questionar e encontrar uma resposta para a questão, aí então você questiona a resposta. E entenda que existem pessoas que pensam diferente de você. E respeite isso. Afinal, é exatamente a pluralidade de pensamentos que torna esse mundo tão incrível. Mas isso quando existe o respeito. Então, questione. É simples. Muita gente não questiona por medo. Depois de certa idade, as pessoas ficam com vergonha de serem ridicularizadas por perguntarem algo que parece ser tão óbvio. Então permanecem para sempre com aquela dúvida. Mas é melhor fazer uma pergunta boba e aguentar todo mundo te olhando como se você fosse um idiota por 5 minutos do que não perguntar algo nunca e ser um idiota pro resto da vida. Afinal, é aquele pessoal que ri dos outros que nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas voltando aqui. A gente tem que ser que nem crianças.
Quando a gente é criança, a gente quer saber de tudo. Por que o céu é azul? Por que os pássaros voam? Por quê? Por quê? Por quê? A gente precisa resgatar isso. Considere-se uma pessoa inteligente apenas quando voltar a fazer perguntas que só as crianças fazem. I was scrolling down my Facebook timeline, man, and it said snakes have legs. No. Yeah. I gotta go tell everybody. Yeah, you go tell everybody, man, because it's true. Whoa, are you a snake? Yeah, man, I'm a snake. I heard that you have legs, man. That's some dumb shit. Did you get this information from a reputable news source? Yes, it was called the Daily Testicle. The Daily Testicle? Yes. You believe something from the Daily Testicle? I did. And you think this is true because... I read on the internet. You read on the internet, right. Yes. You should stop that forever. Stop the internet? No, just stop being dumb on the internet. The internet is an amazing tool that can be used for amazing things, but you should stop being an idiot on it. Unfriend. Snakes have legs.